Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo João Rocha, gerente socioeducativo da instituição Pão dos Pobres. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osíris. É uma alegria estar aqui, podendo realmente compartilhar tudo que se faz para que o Rio Grande dê certo. É verdade. E recebeu recentemente um prêmio Líderes e Vencedores, por destaque, pelo trabalho feito para a comunidade. Uma instituição, o Pão dos Pobres, que nasceu em 1895, justamente no momento da Revolução Federalista, para abrigar aquelas famílias que fugiam da Revolução, estavam desassistidas, Tem toda uma história, depois na sequência surgiram os laçalistas, para a congregação, e ela vem prestando serviço à comunidade desde então. O que existe hoje no guarda-chuva do Pão dos Pobres? Quantas casas de acolhimento? Qual é o atendimento que é feito? Qual é a estrutura hoje do Pão dos Pobres? Sim. Hoje o Pão dos Pobres é uma organização social organizada, que tem por princípio atender crianças e adolescentes. Hoje nós atendemos 1.430 crianças e adolescentes por dia, em 3 grandes eixos de trabalho, prevendo ali a média, a básica e a alta complexidade. Então, são cursos profissionalizantes, são oferecidos 14 cursos profissionalizantes, que inserem o jovem no mundo e no mercado de trabalho, pela lei da aprendizagem profissional. Nós temos 6 casas de acolhimento institucional, que são aquelas crianças que tiveram uma violação de direito mais grave e, por uma decisão judicial, elas moram no Pão dos Pobres e nós somos os guardiões legais. E o terceiro eixo é um eixo mais de prevenção, que fatos como esse aconteçam, da alta complexidade, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que também são crianças dos espaços das periferias aqui de Porto Alegre, que buscam atividade de reforço escolar, atividade cultural, atividade esportiva. Então, todo esse é o complexo do Pão dos Pobres. Agora, 128 anos, e por vezes, muitas vezes, passou por crises, de gerenciamento, por falta de doações. Não sei se vive hoje só de doações, mas tem também o Fundo Criança, que é importante. Como é que superou essas crises e mudou para o modelo de uma instituição mais sólida? Sim. Bom, como falaste, o Pão ele nasce, então, em 1895, ali em vias de Revolução Federalista, que foi uma revolução muito forte aqui no estado, e aí perambulava pelo interior da cidade, que hoje nós estamos no centro, viúvas e crianças órfãos dessa guerra. Então ali já nasce numa expectativa de superação de uma crise grave do estado. Então hoje nós atendemos por meio de parcerias, alguma com a Prefeitura de Porto Alegre, mas o principal sustentabilidade do Pão dos Pobres é a sociedade gaúcha, é a população porto-alegrense que sempre deu as mãos ao Pão dos Pobres, prevendo essa possibilidade realmente de que superasse todas as dificuldades. Então nós já existimos há 128 anos, dá para se dizer que é uma das instituições mais longevas do Brasil, do Rio Grande do Sul, com certeza, nesse atendimento. Sim, ao lado das Santas Casas todas, das Santas Casas, evidente. Então, a gente sempre foi superando essas dificuldades com o apoio da população. Sem muita criatividade, também. Sim. E como tu falaste, por exemplo, um dos nossos eixos é a empregabilidade. Então, nós queremos colocar no mercado de trabalho jovens com competência, não só competência técnica, mas também competência emocional, inteligência emocional, com uma capacidade ética de entender os seus conceitos. E, ao mesmo tempo, isso se dá quando a gente consegue recursos para tal, porque o Pão ele nasce por uma ideia voluntária e hoje ele trabalha também nessa perspectiva. Quando a gente fala de terceiro setor, Osíris, é fazer um serviço público por uma fonte privada, que é o terceiro setor. Então a gente precisa muito das empresas e nós temos uma colaboração hoje de mais de 80 empresas que apoiam o Pão dos Pobres, algumas com aporte financeiro, outros com aporte de tecnologia, conforme os cursos, outros oferecendo espaço de prática para que os jovens estejam lá, outros oferecendo atividades voluntárias. 2 semanas atrás a gente fez um grande evento ali para atividades assim mais recreativas com as crianças. E veio uma empresa que fez toda a doação de brinquedos, infláveis, alimentação, e os CEOs dessas empresas estavam lá. Então, é essa relação que vai se construindo e conectando as pessoas nessas superações. Imagine, 128 anos, nós já passamos por muitas crises. Quando nós estávamos ali na pandemia, como ali é a casa das crianças, nós não podemos fechar, nós não fechamos. Não tem como. E aí nós nos demos conta que nós passamos lá pela outra pandemia que existiu,
né? Ah, é verdade. Então, pelo período de... Então, tudo isso acho que também foi no nos outro dando... século, né? No outro século. No outro século. Tudo isso foi nos dando condição de expertise justamente para superar essas situações. Porque quando recebemos algumas crianças com violações muito graves, gravíssimas, coisas que nós, em pleno 2023, não acreditamos que isso ainda existe. Crianças violadas dos seus direitos mais básicos, né? Agredidas fisicamente, sexualmente. Às vezes dentro da própria casa. Exato. Então, tudo isso nos faz realmente buscar tecnologia, competência, e por mais que nós sejamos uma organização social, a nossa gestão é uma gestão competente, por indicadores, trabalhamos por meio de indicadores, por metas, planejamento estratégico. Então, tudo isso é o que constrói que o Pão dos Pobres seja uma instituição sólida hoje no estado do Rio Grande do Sul. Nasceu em 1895, mas a partir de 1900 surgem os laçalistas. Qual a importância deles se agregarem a esse projeto que já nasce, como o próprio nome diz, né, para atender os pobres? Sim. A tradição Pão dos Pobres, ele vem com os imigrantes, então vem toda essa tradição, né, de dar pão aos pobres. E todas as terças-feiras nós damos pão aos pobres. Ainda resgata isso? Ainda resgata. Todas as terças-feiras a gente faz em torno de 10 mil pãezinhos, né, e entregamos para a sociedade. Tem pessoas que não são tão pobres assim, mas lá vão buscar o seu pãozinho para tomar o café da manhã. Aqueles que realmente têm fome, muitas vezes passam ali também. Então, em 1916, os laçalistas assumem, né, justamente essa gestão da instituição para agregar mais valor, também voltada para a área da educação. Então, nós temos a área da assistência social. Aí surge a mão de obra, porque eles formavam, ele começa a formar gráficos, né, na época, né, carpinteiros e outras profissões mais. Né? Porque um dos princípios que o Pão dos Pobres tem muito forte é a educação. A gente só entende que vai dar certo se tiver educação envolvida. Então, começamos ali, e os laçalistas, por origem, já são, né, da área da educação. Então, eles agregam justamente esse princípio. Porque a gente entende que todas as crianças que lá chegam, muitas vezes, com uma defasagem escolar muito alta. E se nós formos olhar, por exemplo, uma característica dos apenados dos presídios, é a baixíssima escolaridade. Sim. Quanto mais escolaridade vai se ter, mais oportunidades esses jovens vão ter. Menos eles vão ser aliciados pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado e assim por diante. Então, a gente sempre procura elevar o grau de escolaridade para que eles realmente consigam se colocar no mundo e no mercado com dignidade, quando fala mercado de trabalho. Vocês acolhem a todos, tem um filtro, como é que funciona isso? Isso, e claro, existe um filtro, porque senão a gente não daria conta de tudo. Sim, não teria abrigo para tudo. Não teria abrigo. Hoje, se nós mapearmos a cidade de Porto Alegre, tão somente, existem em torno de 50 mil crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. 50 mil? 50 mil. O Pão atende 1.430. Nós já atendemos há tempos atrás em torno de 1.750 crianças. Foi o nosso limite de atendimento diário, mas sempre com um plano de gestão. Então, o que nós pretendemos sempre fazer ofertas que sejam adequadas e que tenham uma condição realmente de dar conta disso. Para te teres uma ideia, nós teríamos 540 mil refeições ano. É mais do que muitos restaurantes. Tem que ter café, almoço, janta. Exato. Tudo. Porque é uma forma que também entendemos que a da garantia é a relação alimentar. Segurança alimentar. Segurança alimentar, perfeito. Então, o que acontece? Se nós temos mapeado que 50 mil crianças e adolescentes precisam de atendimento, há outras organizações tão boas quanto o Pão dos Pobres, e nós atendemos esse número. Por que eu te digo isso? Porque se tiver uma pessoa e bater lá na porta, a gente não tem como atender. Porque a gente precisa dar a garantia e a segurança. Tem que ter a vaga, né? Exato, de alojamento, de equipe para tal. Por exemplo, dos cursos profissionalizantes. Nós abrimos agora 250 vagas. Tivemos mais de 8 mil inscritos. 8 mil inscritos. É mais que muitos vestibulares aí de universidades conceituadas. Então, a gente vai fazendo uma organização e vai preenchendo, porque, por exemplo, o acolhimento institucional, que é as 6 casas de acolhimento, é só por ordem judicial. Então, não adianta bater na porta, quero entregar meu filho aqui para que vocês cuidem. Precisa passar pelo juiz, e o juiz que vai definir se a criança vai ficar lá ou não. O juiz vai ouvir vocês também. Exato, isso. O curso profissionalizante, a gente precisa realmente ter a vaga. Então, a gente abre editais de preenchimento de vaga, para aqueles jovens de 14 há 24 anos, e estiver em situação de saúde mental, daí não tem limite de idade, né? Se faz cursos também especializados para isso, justamente para atender a população que mais necessita e colocá-los, de fato, né, com dignidade na sociedade. Quais os cursos que tem hoje dentro dessa estrutura do Pão dos Pobres?
Sim, os cursos nós procuramos ir renovando e alterando conforme a demanda de mercado. Muito pensando sempre nisso. De olho no mercado. Sempre de olho no mercado. Por isso, quando a gente fala essa relação das empresas, se faz também um conselho para que essas empresas digam assim, olha, o que se precisa? O que se precisa. Então, por exemplo, se lá no início eram gráficos. Tipógrafos e assim por diante, hoje nós precisamos de outros profissionais. Então, por exemplo, quando se tem uma necessidade de climatização, por exemplo, fizemos um curso de manutenção e instalação de ar-condicionados com uma empresa do ramo, justamente porque as pessoas diziam assim, olha, a gente vende o ar-condicionado, talvez todos já tenham passado por isso, e não tem quem instale. Não tem quem instale, quem dê manutenção. Quem dê manutenção. Então, por exemplo, fizemos um curso de eletromecânica de elevadores, também com a empresa do ramo, buscando justamente profissionais que possam fazer a manutenção e instalação de ar-condicionado. Toda a área de comunicação, de tecnologia da informação. Então, nós temos um curso que é de manutenção de computadores. Esse curso ele coloca o jovem no mercado, né, para fazer as manutenções de computadores e, ao mesmo tempo, a gente faz um trabalho de lógica inversa. Ou seja, por exemplo, uma grande empresa, seja ela qual for, está mudando o seu parque tecnológico e quer que esses computadores sejam destinados para o Pão dos Pobres. O que a gente faz? A gente recebe esses computadores, faz a manutenção, e quem faz a manutenção são os jovens, destinamos esses computadores para escolas públicas, creches, educação infantil, órgãos de segurança pública. Há pouco nós destinamos para a Brigada Militar de Viamão, inclusive, vários computadores. Quando a Secretaria de Segurança Pública teve aquela situação de incêndio, alguns computadores nós fizemos manutenção. E os jovens aprendem, a gente faz essa tecnologia inversa e aquelas peças que não servem para nada vai para o Madre Pelletier, onde as detentas retiram os metais mais preciosos para essa cadeia inversa. Fazem uma reciclagem. Exato. Então aqui eu citei 3 cursos, mas, por exemplo, um curso que emprega direto os jovens é gastronomia. Então, praticamente, eles nem concluíram o curso e agora, após pandemia, já estão inseridos no mercado de trabalho. Oferecemos 14 cursos dentro desse. E o nosso próximo curso é mobilidade urbana. Pensando em bicicleta, patins, skate, a criação de app, os Porto Alegre é a segunda capital em bicicletas do país, perto só para São Paulo. E provavelmente vai faltar pessoas que façam manutenção nas bicicletas. A gente está conversando com o João Rocha, né, gerente do nosso Pão dos Pobres, gerente sócio-educativo do Pão dos Pobres, contando um pouco dessa história de 128 anos de serviço para a comunidade porto-alegrense e dos gaúchos. Vamos fazer um breve intervalo do Rio Grande que dá certo. Você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história do Pão dos Pobres, com o gerente sócio-educativo João Rocha, 128 anos de prestação de serviço para a comunidade dos gaúchos. A gente está falando da formação, né, desses jovens que ficam no Pão dos Pobres, com que idade eles entram e com que idade eles saem de lá, já formados com uma profissão, digamos assim, na prática. Sim, como nós temos esses 3 grandes serviços, eles entram lá bebês. Sim. A gente tem hoje mais de 30 bebês, de bebezinhos mesmo, com menos de 1 ano. Os cursos profissionalizantes, por meio da legislação, a gente obedece toda a legislação, né, trabalhista, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, para os cursos profissionalizantes é a partir de 14 anos. Então, aqueles que entraram bebês, se não retornarem para sua família biológica, não forem para adoção, eles podem ficar até os 18 anos. Quando eles chegarem, completarem 14 anos, eles iniciam os cursos profissionalizantes. Porque muitas vezes essas crianças e adolescentes, sobretudo os adolescentes, vão chegar aos 18 anos e não vão ter para onde ir. Sim. Não foram adotados, não voltam para sua família biológica. Virando adultos. E viraram adultos. E aí, por força da legislação, eles precisam sair. Por isso que a profissionalização é muito importante. Porque daí esses jovens, eles vão para o mundo, conseguem, de repente, locar uma casinha, sim, ou um espaço para morar e já tem uma profissão. Saem empregados, né? Uma renda mensal. Uma renda mensal, exatamente. E os cursos profissionalizantes, é importante que se diga, por isso essa importância com as empresas, é pela lei da aprendizagem. Então, o curso é gratuito para todos esses jovens e eles recebem meio salário mínimo e já têm a carteira assinada. Então, é um curso que é como se fosse o primeiro emprego. Então, eles já têm essa habilitação ali como profissional do mercado. Né? Tem recurso público? Por onde ingressa o recurso público para reforçar um pouco essa estrutura de gestão? A nossa principal fonte de recurso é o Fundo Criança. É o fundo, né, que destina ali 1% das empresas da receita bruta para o imposto de renda e 6% para as pessoas físicas, que podem destinar para o Pão dos Pobres. Essa é a nossa base de sustentação de recursos.
Posteriormente isso, tem pessoas que fazem doações espontâneas, seja 5, 10, 15 reais, 50, enfim, Sim. de pouquinho em pouquinho, com volume maior, se faz um montante. E aí, em princípio, se faz uma gestão financeira muito adequada, né, para dar conta de gerir todos esses recursos. E também se tem parcerias com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Então, por exemplo, tem um projeto chamado Pró-Social com o Governo do Estado, que é pela lei do ICMS, que as empresas, ao invés de destinar para o Estado, aporta recurso para tal. E a parceria público-privada, aquilo que eu comentava. Isso tem no Nota Gaúcha também, você pode destinar para a entidade, pode escolher ali o Pão dos Pobres na sua entidade, escolhe um clube de futebol e uma entidade pode escolher o clube de futebol do seu coração e a entidade do seu coração pode ser o Pão dos Pobres. Pode ser o Pão dos Pobres. Cada vez que você botar o CPF na nota, vai ir um recurso para lá. Vai para lá. Então, essas parcerias, elas são muito importantes. Como eu dizia, o Pão nasce de uma ideação voluntária. E hoje ele trabalha também com muitas pessoas que fazem essa destinação também voluntária. Então é esse princípio, eles podem entrar, como dizia, bebês, saem com 18 anos, com 14 iniciam cursos profissionalizantes, e quando eles iniciam cursos profissionalizantes, mesmo que eles tenham que sair da moradia Pão dos Pobres, porque nem todos esses moram lá, dos 1.430, 120 que moram lá. São jovens das comunidades, não só de Porto Alegre, mas também da região metropolitana. Isso é importante. Agora, como é que é fazer a gestão desse processo todo com recursos entrando de vários lados e uma estrutura tão grande para gerir? Por isso se precisa... Isso é um desafio mês a mês, né? É um desafio mês a mês, porque nem sempre se tem todo o recurso em caixa para dar. Tem um custo isso tudo, custo, né? Tem um custo. Né? Hoje nós trabalhamos com 230 profissionais. Todas essas crianças que moram lá, a gente tem que prover medicação, alimentação, vestuário, a gente está falando de uma sede e outras 5 casas de acolhimento, é isso? Isso, 6. 6 casas. 6 exato. casas de acolhimento. Sim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não. Então a gente tem que prever e prover todas as condições básicas e necessárias para isso. São 230 trabalhadores, educadores, psicólogos, assistente social, pessoal da área de limpeza, de cozinha. Aquilo que eu comentava, um dos pilares do Pão dos Pobres é a alimentação. Então, a gente serve alimentação controlada, balanceada, dimensão de garantia e segurança alimentar. Fazer a gestão não é fácil, né? Mas o que a gente aprende muito é trabalhar com muito um poder de resiliência. Né? E quando se percebe que está faltando e vai chegar ao final do mês e não vai se conseguir, a gente vai e busca apoio, né, com pessoas que possam realmente fazer esse aporte. É um jogo de xadrez, quando se mexe uma pecinha aqui, tem que se pensar o tabuleiro como um todo. Por isso que eu comentava, a gente faz um planejamento estratégico, né, ele é quinquenal e é revisado ano a ano. Sim, porque tem um orçamento ano a ano. Tem um orçamento ano a ano, inclusive para ver se a gente vai expandir ou não. Por exemplo, a nossa pretensão agora, como nós atendemos muitos jovens da região metropolitana e muitas vezes eles levam muito tempo de deslocamento, nós estamos com 2 projetos bem significativos agora para atender em outros municípios. Eu ia tocar nisso, expansão. Se tem como expandir para a região metropolitana ou interior. Sim. Nós somos muito consultados, sobretudo pelos prefeitos, né, da região metropolitana, para que a gente possa ampliar os espaços. Como eu dizia, do planejamento estratégico a gente vai modulando o que é possível ou não. Nós já temos um trabalho em Santo Antônio da Patrulha, né, com cursos profissionalizantes lá, e pretendemos agora ampliar para Eldorado do Sul e Guaíba, pensando também nessas fontes de possibilidades. Vocês fazem um mapeamento, quantos precisam ser atendidos naquela região? Isso, né? A região que mais necessita, que tem uma viabilidade ou não. Né? Para te teres uma ideia, só dessa região de Eldorado e Guaíba, nós atendemos nos últimos anos 560 jovens que se deslocavam para fazer os cursos ali. E muitas vezes esse tempo de deslocamento seria mais fácil se nós tivéssemos uma unidade lá nessas cidades para atender esses jovens. É muito tempo de deslocamento. No caso. Né? E também favoreceria porque tem as empresas locais que poderiam também contratar, que é uma demanda muitas vezes desses municípios. Tem várias empresas que ali estão localizadas que poderiam e podem, né? Tanto é que nós já atendemos
algumas empresas destes municípios. Sim. E as próprias empresas nos sinalizam, mas por que não faz esse movimento de vocês virem até nós, mantendo essa tecnologia, que é uma tecnologia de atendimento que dá um bom resultado. E a empresa que quer participar, quer se agregar, ajudar o Pão dos Pobres, como é que ela faz? Ela tem vários caminhos. Um é a destinação via FONCRIANça, né, que pode ser destinado, o contador da empresa. Que é uma operação sabe. indireta. A outra possibilidade é se agregando justamente nessa dimensão de cursos, e aí trabalhando pelo jovem aprendiz, que pode contratar. Uma possibilidade na sua empresa, de um profissional que está faltando, precisa ter mão de obra, ele direcionar isso com o Pão dos Pobres, estudar, fazer isso. Estudar. Porque daí, conforme o core da empresa, aquilo que eu comentava quando tu perguntava quais são os cursos, a gente vai buscando as empresas e vai perguntando qual é a tua necessidade, empresário, para que tu tenha uma mão de obra mais qualificada. Daí ele vai dizer, olha, preciso de mecânico automotivo lá para minha empresa de automóveis, preciso pessoas que deem a retaguarda para fazer a manutenção de ar-condicionado, bares e restaurantes, gastronomia. Então, enfim, são vários ramos do qual os empresários se conectam, porque eles também reconhecem a mão de obra com qualidade que é feita, dentro daqueles 3 pilares que eu te comentava. Além de ser um bom técnico, ele tem que ser um profissional ético, né, e comprometido, e que tenha justamente esse poder de resiliência, que eu acho que isso é muito importante. Né? E vocês conseguem mensurar isso ao final do processo? Sim, conseguimos. Tem medição para isso tudo? Temos medição. Com certeza. Eu vou te trazer um dado aqui quando a gente fala também de segurança pública, que ele é muito importante. Todos aqueles jovens que cometeram algum ato infracional, seja ele de um poder ofensivo menor ou maior. Menor quando atenta contra o patrimônio, mas às vezes quando atenta contra o patrimônio, atenta contra a vida. Por exemplo, vai furtar um carro. Todos aqueles jovens que foram pegos pela polícia e foram julgados por algum ato infracional e que fizeram cursos profissionalizantes no Pão dos Pobres, o índice de reincidência é de 7%, baixíssimo. Aqueles que não fizeram, o índice de reincidência ele aumenta para 45%. Então a gente só vê nesse dado. Em termos de valor, também é um valor altíssimo para os cofres públicos quando um jovem fica por muito tempo e não tem uma perspectiva de vida. Se nada lhes for oferecido, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a fazer o que sempre fez. Tem um potencial de ressocialização muito grande. Então aqui a gente tem 2 índices. Por exemplo, que falava, a gastronomia, praticamente 100% dos jovens que concluem são empregados. Que bom isso. A gente está conversando sobre o Pão dos Pobres com o João Rocha, que é gerente socioeducativo do Pão dos Pobres, contando um pouco dessa história de 128 anos. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje contando a história do Pão dos Pobres, 128 anos, prestando serviço à comunidade com o João Rocha, gerente socioeducativo. Passamos aí pela Feira do Livro e os alunos justamente do Pão dos Pobres construíram um livro sobre o seu trabalho, né, o João Rocha? Sim, Osiris. Este aqui é um livro que ele conta a história de muitos jovens. Tanto é que o nome do livro é Um Livro, Muitas Histórias. Porque ele relata essa trajetória de pessoas que não tinham nenhuma oportunidade na vida e por essa intervenção e essa participação do Pão dos Pobres, eles construíram um projeto de vida. Então, este livro ele foi escrito pelos jovens, foi escrito naquele... São histórias reais aí. São histórias reais. Que mudaram vidas. 21 histórias que, claro, a gente pegou várias e dessas várias escolhemos 21, se quisermos fazer outras mais. Esse livro ele foi lançado, então, na Feira do Livro do ano passado. Concorreu ao Prêmio Jabuti, então teve uma literatura importante. E mais do que tudo isso, né, foram jovens que escreveram as suas histórias e veio parar num livro. Para eles isso foi uma ressignificância de vida fantástica. Então é um livro que te passo em mãos, né? Ele tem uma importância muito grande, porque é aquilo que nós primávamos, vai dar certo se tiver empenho, se tiver vontade, se tiver determinação. E a partir daí, esses jovens tiveram essa determinação, esse empenho, todas as oportunidades que lhes foram dadas, eles aproveitaram. Então, são jovens vencedores, né, a partir das suas histórias de vida. E tem histórias aqui de que jovens que chegaram bebezinhos na rodoviária de Porto Alegre, são histórias muito que teria tudo para não dar certo. E a partir daí se construiu e se fez uma ressignificância. Nós temos um lema ali no Pão que ele é muito importante, que ele diz o seguinte: dar uma segunda chance para quem não teve uma primeira.
E isso é muito forte, né? Porque todos nós, alguém nos deu as mãos. Se nós estamos nós dois aqui, é que lá no passado alguém, um pai, uma mãe, uma tia, um profissional, nos deu a mão e disse assim, vai que eu te garanto. Muitas vezes eles não têm um pai, uma mãe, não tiveram ninguém. Então, dar a mão para esses jovens é construir uma sociedade mais humanizada, que realmente seja vencedora. João Rocha, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, o fundamental é acreditar nas pessoas, investir no potencial, né? E o Rio Grande do Sul tem muito potencial, basta ver esses jovens, a agregar as pessoas com boas iniciativas. Então, o Pão dos Pobres tem excelentes iniciativas, e esse dupla mão de conexão com empresas, com poder público, mas ao mesmo tempo com organizações da sociedade civil que faz um serviço e que realmente faz uma entrega muito grande. Aí o Rio Grande dá certo. É fundamental isso. Qual é a importância do Líderes e Vencedores que vocês receberam na área comunitária? Esse é um reconhecimento que muitas vezes a gente fala assim, dos invisíveis que lá estão. E esse prêmio ele dá visibilidade para todo esse trabalho de gestão, para as entregas, para esses indicadores, para o planejamento que realmente é concretizado e que transforma vidas. Um outro lema que nós tínhamos tempos atrás que dizia o seguinte, salvando o mundo, uma criança de cada vez, porque cada uma dessas crianças tem as suas histórias. Então, essa premiação Líderes Vencedores, ele traduz justamente esse trabalho que se faz diariamente. Isso é fundamental, né? Esses exemplos todos. E acaba trazendo que se agreguem novos parceiros, que é fundamental que esse leque de parceiros, que falou 80 empresas, seja aumentado, né? Sim, porque se nós temos uma demanda de 50 mil crianças e adolescentes e atendemos 1.430, quanto mais pessoas se agregarem a esse trabalho, mais nós vamos conseguir atender. E isso tem uma demanda, Porto Alegre, região metropolitana, muito grande. Muito grande, né? E isso é um ganha-ganha para a sociedade, porque quando a gente está tirando um jovem da rua, a gente está tirando um jovem que daqui a pouco poderia estar nos cometendo algum ato ilícito. Sim. Então, e ao mesmo tempo... formação, vira cidadão e com trabalho. Né? E ao mesmo tempo para aquelas empresas que às vezes não têm os profissionais necessários e competentes, se está ofertando para essas empresas profissionais realmente capacitados, que têm um poder de resiliência muito grande e que querem aproveitar justamente essas oportunidades. Vocês conseguem mensurar quantos jovens vocês já retiraram dessa situação de vulnerabilidade? O Pão dos Pobres, ele, como já tem 128 anos, mais de 110 mil pessoas já passaram pelo Pão dos Pobres. Então a gente tem muito claro isso hoje pelos indicadores, que praticamente entre 85% e 90% de toda essa população são pessoas que conseguiram realmente transformar as suas vidas. E transformando as suas vidas, transforma a sociedade. João Rocha, gerente socioeducativo do Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres é parte desse Rio Grande que dá certo. Parabéns para a gestão, parabéns a todos os colaboradores, todos os funcionários do Pão dos Pobres. Conte sempre aqui com o Grupo Bandeirantes. Muito obrigado, gratidão pela oportunidade. E nós que agradecemos por contar essa história. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos na próxima semana. Até lá.